Apresentar essa mulher é uma honra, né? Uma parceira do IEG, tá, de longa data. A Patrícia, além de ser uma professora que contribui, né, na Universidade Federal da Bahia, é uma mulher desses entre-lugares, desse mundo, dessa conexão transnacional que a gente está conversando aqui na disciplina, né? Produz e é produto desse processo que a gente está conversando aqui, né? E é uma pesquisadora muito rigorosa, muito cuidadosa, produz muita material, farta produção intelectual, que tem, e também coordena vários projetos, né, procurando trazer a biografia das mulheres africanas aqui para o nosso território, articulando transnacionalmente a perspectiva não só da Guiné-Bissau, mas a perspectiva feminista africana, colaborando também com várias supervisões de teses e também de outros trabalhos de conclusão. E contar com ela aqui, com certeza, é uma honra muito grande, uma alegria para nós, e principalmente que ela está em Guiné-Bissau, né? Vai dar um gostinho de Guiné-Bissau para a gente aqui. A Patrícia, para quem não sabe, ela vive entre Guiné-Bissau, Brasil, Itália, então ela vai contar um pouquinho melhor dela, e é um prazer enorme mesmo, Patrícia, só que eu posso te dizer. Então, você tem, como a gente combinou, né, de 40 minutos ou 1 hora para sua fala, depois a gente abre a turma aí colocando suas questões, tá bom? Ok. Então, boa tarde, já é boa tarde aí também, claro, porque eu tenho menos 3 horas que vocês. Começo por, enfim, agradecer profundamente o convite para participar dessa excelente iniciativa de curso, né, de uma disciplina pensada pelas colegas Miriam Grossi e Vera Gasparetto, a quem agradeço a ambas pela confiança, pelo carinho. Então, eu agradeço profundamente as colegas, as professoras Miriam Grossi e Vera Gasparetto, que são pessoas que eu estimo muito, pelas trajetórias brilhantes de ambas, na área de estudos sobre mulher, gênero e feminismos. Vocês pertencem a uma universidade brasileira de grande prestígio, acho que devem ser muito honradas e sentirem-se orgulhosas por isso, porque é realmente uma sorte na vida quando a gente está rodeada de pessoas que nos podem dar muito, portanto, pessoas bem formadas e universidades que também podem nos ajudar no nosso curso de formação. Bom, eu agradeço muitíssimo a Vera Gasparetto pela apresentação, pela bondade. Eu, como dizia a Vera, eu sou, portanto, eu sou guineense de origem, não é? E para mais, nascida em Angola, eu nem nasci aqui no meu país, mas nasci na República, na altura, República Popular de Angola, e sou guineense, de pais guineenses, e de cultura, naturalmente, aqui do meu território. Acho que eu vou brevemente dizer algo sobre mim, porque isso vos permitirá entender um pouco também do tema que eu aqui vou tratar na aula de hoje, que, como eu combinei com as colegas, né, dentro da proposta disciplinar, digamos, dos tópicos especiais, não é, que vocês aí estão, da disciplina que as colegas estão ministrando, tanto dentro do tema de feminismos africanos, eu vou tentar conectar os saberes, né, e as ações transnacionais, e tendo em conta claramente a minha trajetória profissional e experiência de vida, que não se pode discernir digamos, as duas coisas estão ligadas, a Patrícia e a sua trajetória profissional, não se pode entender uma sem a outra. Então, eu transitei por 3 continentes, e é uma felicidade, naturalmente, para mim,
Nasci aqui no continente africano, eu sou guineense, fiz a minha vida entre a Guiné-Bissau, depois fui para Portugal terminar os estudos do ensino médio e fiz ali a faculdade. Eu sou formada em Relações Internacionais, com uma especialização em estudos das regiões tropicais, entre as quais são a região africana e latino-americana, daí o meu interesse também desde cedo pelo Brasil. E depois, a vida me levou, por razões familiares, até a Itália, onde eu fiz o doutorado em História e Instituições da África, na Universidade de Cagliari. Cagliari é a capital de uma região autônoma da Itália, que é a Ilha da Sardenha. Portanto, eu vivi vários anos também numa ilha, o que me deu outro tipo de visão também, porque os ilhéus são muito diferentes de continentais, muitas vezes, em termos de pensamento, de comportamento, e, portanto, eu fui conhecer outra língua, outra cultura que não era a minha aqui da Guiné-Bissau. Eu sou de origem, etnicamente falando, etnolinguisticamente falando, de origem Pepel, que é uma dos povos aqui da Guiné-Bissau, escrito P-E-P-E-L. Vocês encontrarão nos arquivos, na historiografia, muitas vezes escrito papel, como papel, não é? Mas isso são os portuguesismos, portanto, é a tradução que a historiografia colonial fez do povo, mas o povo é Pepel, e é um povo dos menores aqui do nosso país, mas tremendos, são muito, digamos, muito vivos e muito produtivos, culturalmente muito interessantes, mas são poucos, são entre as etnias menores. Que politicamente sempre tiveram uma parte muito importante também no país, mas nesse momento não mais, mas também fazem parte, enfim, desse mosaico cultural e étnico muito interessante. É um povo onde as relações de gênero são bastante complexas. A mulher tem um lugar de muita subordinação, mas também as coisas já estão mudando tendencialmente. Isso, por exemplo, está latente num texto de um dossiê que foi publicado por mim e coordenado e publicado na revista da AB África, que é a Associação Brasileira de Estudos Africanos. Eu mandei um dos textos que eu vos sugeri, é o meu texto publicado nesse dossiê, num volume, mas há outro texto no mesmo volume, que é de uma colega, uma voz mais jovem, a Inaida Pitt, que foi mestranda do colega da Unicamp, Omar Ribeiro Tomás, e é um trabalho etnográfico fino, interessante, que eu vos aconselho a leitura, da Inaida Pitt, que é uma minha conterrânea. Eu estive na banca da Inaida e precisamente sobre uma etnografia do casamento Pepel. Então, é bom que vocês, para além do que eu vos sugeri para ler, leiam esse também, que vale a pena, porque ficarão conhecer um pouco mais do meu povo e de como também essas relações de gênero e qual é o lugar da mulher dentro dessa etnia, e quais são também as lutas delas e as disputas, as negociações de poder. Então, é uma etnia aqui onde a mulher tem, com certeza, um lugar que não é exatamente muito confortável em termos de poder, em termos de capacidade de negociação, em termos até de liberdade. Mas eu sou Pepel, não apenas, mas sou. O meu pai não é de origem de origem, digamos, guineense, a parte do pai. Meu pai é de origem cabo-verdiana, portanto aí vocês já veem que também, eu já vou explicar isso mais tarde, a Guiné-Bissau e Cabo Verde têm uma história comum, um passado comum, e
houve também miscigenação entre esses povos e eu sou um produto dela também, dessa miscigenação. Então, eu tenho um avô paterno que é de uma das ilhas cabo-verdianas, Ilha da Brava, e tem uma parte de mim que é de lá. Ok. Então, talvez eu, como a conexão está meio ruim mesmo, e aqui também ela não é excelente, então vou ver se falo um pouquinho mais lento, vos explicar algumas coisas que vocês, naturalmente, não têm, é normal, não têm as informações sobre a Guiné-Bissau mais especificamente, mas eu já ia lá chegar. Então, quando eu falei do meu pertencimento étnico, cultural, isso significa que a Guiné-Bissau é um pequeno país da costa ocidental africana, né? Fica a sul do Senegal, né? E tem no seu este e sul a Guiné-Conakry, que é a outra Guiné e que foi colonizada pelos franceses. E somos nós aqui na costa ocidental que tivemos uma colonização portuguesa. Portanto, nós pertencemos a uma região historicamente conhecida como a Senegâmbia, é derivado daquela região, tanto que onde estão o Senegal e a Gâmbia como antigos impérios africanos, que fazem de onde surgiram esses impérios, como o Império do Ghana, Império do Songhai, Império do Mali, o antigo, e que, digamos, espacialmente, do ponto de vista do espaço da oeste africano, esses impérios estavam posicionados precisamente nessa região, que era a Senegâmbia, que era uma região onde estão esses países hoje, portanto, a Guiné-Bissau, o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Conakry, e que são regiões muito ricas do ponto de vista agrícola, da agricultura, do ponto de vista da pesca, tanto são as regiões pesqueiras muito importantes, também em toda a costa atlântica africana. Daqui sai muito pescado, muito marisco, e aqui é exportado também. Ultimamente foi descoberto, inclusive, petróleo, né, nessa região, entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Isso são processos que ainda estão em curso, mas penso que no futuro a exploração também será uma realidade, ok? Então, é uma região muito rica também em alguns produtos como a madeira. A Guiné-Bissau tem florestas importantes, exporta alguma desses produtos. Infelizmente, também tem havido um pouco como no Brasil, a gente viu o que está acontecendo no Amazonas, né? Na Guiné-Bissau também houve uma exploração, digamos, irresponsável em alguns casos, de corte de árvores sem critérios. Então, isso também tem impactado a questão ambiental, e tem havido muitas lutas aqui de associações, de ONGs também que lutam para isso, inclusive até de mulheres que estão baseadas nos meios rurais, ok? E que também lutam não apenas pela sobrevivência, pela segurança alimentar, mas também que dependem muitas vezes dos recursos ambientais. Então, essas lutas contra a exploração desorganizada das florestas também fazem parte, por exemplo, das lutas feministas aqui, ok? Tá tudo claro? Sim. Pronto. Alguma pergunta? Não, tá ótimo, agora foi. Pronto. Eu vou aqui deixar o microfone bem na minha, porque às vezes também o microfone estava aqui embaixo, possivelmente não se escutava bem. Então, dito isto, sim? Alguma questão? Não. Do ponto de vista populacional, o país é majoritariamente constituído por mulheres. Nós temos 52% da população que são mulheres, contra 48, 49 de homens, tanto. Há mais mulheres do que homens, e sempre foi assim, mais ou menos, com algumas variações regionais, ok? Não é em todas as regiões do país
que as mulheres são a maioria, mas em grande parte delas. O país é constituído por 8 regiões diferentes, do qual Bissau é a capital e é um sector autônomo, do ponto de vista constitucional. Portanto, é autônomo na sua gestão orçamentária, financeira, etc. É um país pequeno, com apenas 2 milhões de habitantes. Eu diria que, comparativamente ao Brasil, seria mais ou menos um estado como Sergipe, vamos lá, mais ou menos, tá? Um pouquinho maior talvez, mas mais ou menos essas são as dimensões. Então, claro que quando vocês pensam num país como a Guiné-Bissau, me aparece, como alguns outros aqui da costa ocidental africana, quem vem do Brasil é preciso alguma cautela, porque há questões culturais muito próprias, ok? Questões étnicas, identitárias. Uma de vocês aí me falou que estuda precisamente as questões de identitárias. Portanto, aqui na Guiné-Bissau, quando falamos das identidades, muitas vezes elas não estão exatamente ligadas à questão racial, tal como ela é percebida no Brasil, tá bom? Então, estão muitas vezes associadas, se bem é verdade, a essa herança colonial, sim, mas muitas vezes estão muito mais associadas, essas questões identitárias, aos preceitos e à cosmologia, tanto que envolvem os povos locais, né? É toda uma filosofia de vida e uma forma de estar que não necessariamente tem o seu foco na cor da pele ou nessa questão, ok? Tanto, muitas vezes isso também faz a diferença quando vamos analisar o Brasil e aqui a Guiné-Bissau. Claramente que no Brasil as situações são diferentes. Eu vivi na Bahia muitos anos e eu vi as diferenças que existem entre, por exemplo, estar em Salvador, estar em Santa Catarina, em Florianópolis, estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Para já não falar até de estar aqui, digamos, no Nordeste, mais ou menos, a gente encontra, mas eu vi grandes diferenças em relação, por exemplo, a algumas regiões mais a sul, entre as quais própria Santa Catarina, ou então Porto Alegre, por exemplo, onde eu também já visitei e estive lá mais do que uma vez. Então, a gente nota algumas diferenças dentro nessas comparações. Então, é exatamente nesses mesmos termos e ainda mais que penso que vocês, quando olham para o continente africano, também devem perceber as complexidades. Portanto, estudar o continente africano é preciso ter em conta que se estudam as várias Áfricas, ok? A África não é igual, nem tem as mesmas questões em todo lado. É verdade, como disse um grande filósofo, historiador senegalês, Cheikh Anta Diop, do Senegal, que escreveu sobre as anterioridades da cultura africana. É verdade, ele disse que ainda que a África tenha as suas variações culturais, as suas especificidades, há um quê de comum entre todos nós. E é verdade, há algo que nos une na nossa africanidade. E é esse algo que nos une que tem muito a ver com a nossa ancestralidade, aquilo que nós aqui dizemos, os nossos antepassados, portanto, aqueles que nos antecederam e que no Brasil vocês dizem ancestralidade, portanto, também, e que é um vocabulário que tem entrado muito aqui no nosso lado. Isso tem muito a ver com esses trânsitos. Por exemplo, os nossos estudantes guineenses lá no Brasil, eles quando vão estudar, voltam com toda uma gama de vocabulário e de forma de escrever e introduzem aqui também. Então, o dizer ancestral e ancestralidade não é exatamente aquilo que nós usávamos como palavra, mas entrou no nosso vocabulário e agora nós usamos muito, como também outras questões que eu vou falar. Então, dito isso, apresentando-vos
um panorama muito geral, claro, do que é a Guiné-Bissau. Do ponto de vista cultural, o país é muito heterogêneo, tem mais de 30 povos, tanto formações, realidades etnolinguísticas, há grupos maiores de línguas, mas, digamos, há vários outros subgrupos, ok? E isso também tem implicações muito grandes, porque a maioria há uma língua veicular, que é o crioulo, escrito K, R, não, K não, sim, K é capa nosso, né? Porque eu às vezes, sim, capa, R-I-O-L. K-R-I-O-L, crioulo. Que em Cabo Verde, por exemplo, já é o crioulo, né? É uma língua com a mesma base, mas diferente em termos, digamos, de formulação, de construção, etc. Nós todos falamos a língua veicular, que é o crioulo, mas cada um dos nossos povos aqui tem a própria língua. O Pepel tem a sua, o Balanta tem a sua, o Mandinga tem a sua, os Fulas têm a deles, e cada um, quando você vai no interior, nas várias regiões, cada um fala a sua. O português é a língua oficial da nação, mas não é a língua mais falada, tá? Português é a língua introduzida pelo colonizador. A Guiné-Bissau é uma região que teve os primeiros contatos com os portugueses lá no final do século, tanto durante o século XV, mas houve alguns empórios comerciais que os portugueses tinham ao longo da costa ocidental, mas a colonização verdadeira, ou seja, aquelas instituições que foram criadas pelos portugueses para administrar colônias, só aconteceram após a Conferência de Berlim de 1884-85, no final do século XIX, com a corrida e a conquista de toda a África, aquilo que em inglês se diz Scramble for Africa, ou seja, corrida, tá? E foi na sequência que depois vieram as grandes sociedades científicas e de exploração europeias e americanas, que depois colonizaram aos poucos o território africano. E os portugueses tiveram uma parte importante nisso. E vocês sabem que nós temos 5 países hoje que foram ex-colônias portuguesas, que são no oeste africano, a Guiné-Bissau e as ilhas de Cabo Verde, no Golfo da Guiné, que é aquela parte do Atlântico da curva, as ilhas de São Tomé e Príncipe, depois, mais abaixo e na direção da Bahia, mais ou menos, temos Angola, né, que é na costa atlântica, e depois do Cabo da Boa Esperança, no virar do Cabo, costa do Índico, temos a Pérola do Índico, que é o país da Vera Gasparetto, que é Moçambique. E são essas que foram os países que Portugal teve como colônia no continente africano, até aos anos 70. E esses países são os chamados países de segunda descolonização, porque o ano da África e a década do continente africano é década de 1960-70, que foi o ano 1960 em que boa parte dos países tiveram as suas independências reconhecidas, tá bem? Mas Portugal reiterou a sua presença no continente e esses países africanos obtiveram a própria independência e liberdade na sequência de uma luta armada de libertação. Aquilo, e para os portugueses eles chamam guerra colonial, ok? Mas para nós foi uma luta armada de libertação, que se conduziram na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, nesses 3 territórios continentais. Cabo Verde e São Tomé não tiveram lutas armadas, tanto os povos não pegaram armas por questões óbvias logísticas, portanto era impossível nas ilhas desenvolver lutas armadas, guerrilhas, por causa das próprias condições geográficas e territoriais, certo?
Dito isso, vou agora entrar um pouco mais no cerne da questão da resistência das mulheres guineenses dentro desse quadrante. Quando eu disse que nesses territórios africanos, que hoje são países independentes, né? A Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, de onde desses três, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, foram conduzidas lutas armadas, portanto, guerra de guerrilha. A Guiné-Bissau foi onde isso começou, digamos, mais ou menos. As coisas começaram primeiro em Angola, depois Moçambique, depois Guiné-Bissau. Então, estão me ouvindo? Sim. Isso. Ok. Então, a luta armada na Guiné-Bissau começou, na verdade, começou a ser considerada entre meados da década de 50 e início da década de 60. Dado a natureza do regime colonial português, houve toda uma luta que foi desenvolvida a nível internacional, onde houve uma figura central, importante, e que foi a figura do líder Amílcar Lopes Cabral, ok? Amílcar Cabral, eu não sei quanto de vocês aí conhecem, digamos, quem foi Cabral, mas deveriam, porque Cabral foi um grande panafricanista e um líder da resistência, foi um grande, digamos, um intelectual entre os mais relevantes do século XX e que era de origem guineense cabo-verdiana, um guineense de pais cabo-verdianos, e que pensou teoricamente, metodologicamente, epistemologicamente, a luta da independência das suas duas pátrias, Guiné e Cabo Verde. Por isso que nós aqui da Guiné e Cabo Verde temos uma história comum, porque historicamente houve uma miscigenação entre os povos por conta da presença portuguesa. Então, muitos dos povos aqui da costa da Guiné foram conduzidos pelos portugueses para povoar as ilhas então desérticas, já desde o final do século XIV e XV, as ilhas de Cabo Verde. Isso, juntamente com outros povos, formaram aquela população, digamos, mestiça, que é hoje corresponde hoje à população cabo-verdiana, na sua maioria, mas onde vocês também veem, do ponto de vista racial, digamos assim, essa heterogeneidade que lembra um pouco o Brasil, tá? Não sei se vocês conhecem aquela música da grande cantora Cesareeva, cabo-verdiana, Cabo Verde Brasilinho. Cabo Verde é muito brasileiro, do ponto de vista, quer dizer, racial, da sua constituição, da sua história identitária, da construção identitária, tem muito a ver com o Brasil. Já nós, aqui na Guiné, não exatamente. Então, essa luta pela independência foi pensada por esse senhor, mas que transitou entre as suas pátrias e Portugal. Se formou em agronomia, depois voltou para a sua terra natal aqui na Guiné, meados dos anos 50, entre 55 e 56, e formou um movimento de libertação que foi chamado de Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Esse foi um movimento de libertação, um movimento anticolonial, como surgiam vários outros em todo o continente africano, nos anos 60. Esse foi criado em 56, mas começou a atuar entre finais dos anos 50 e os anos 60. A política colonial muito rígida portuguesa, né, levou a que esse movimento anticolonial desenvolvesse uma luta armada, dado essa resistência de Portugal em conceder autonomia a esses povos daqui. Então, foi desenvolvida uma luta armada que durou 11 anos aqui nesse território, de 1963 a 1973, 74. Houve ali um ano de transição. A independência da Guiné-Bissau
Ainda que a luta de libertação tenha começado antes em Moçambique e Angola em 61, Moçambique 62 e Guiné 63, portanto, nós começamos mais tarde, mas conquistamos a independência por via unilateral. Isso não aconteceu nos outros, em 1973, 24 de setembro. E para nós, essa é a data da nossa independência. Foi ali nas matas do sul do país, Marina do Boé. No texto que eu vos indiquei, eu acho que eu dei isso, Vera, como uma das bases para leitura, onde tem várias entrevistas que eu realizei a antigas combatentes aqui da Guiné e do Cabo Verde, e que é fruto da minha tese de doutorado que eu fiz lá na Itália, que são os fundamentos da nova sociedade, o PAIGC e a luta armada na Guiné-Bissau. Tem toda uma parte que diz respeito a entrevistas, a fontes orais, que vale a pena ler, porque foi o estudo de campo que eu fiz aqui, e que vocês vão ver nessas entrevistas, são todas pessoas que participaram dessa resistência, dessa luta anticolonial, dessa luta armada. Uma parte é importante entender que, dentro dessa perspectiva de luta de libertação e luta armada de libertação, ela, enquanto conceito, é diferente um pouco. Então, a luta de libertação foi tudo aquilo pensado, portanto, todas as ações e as práticas, seja em termos ações pensadas em termos teóricos, como ela foi concebida, como ela foi pensada em termos mesmo conceituais, o que era nacionalismo para nós, o que era luta anticolonial para nós, qual era o sentido da resistência, e tudo isso se lê nos textos de Cabral, como ele pensou a liberdade e a libertação desses territórios, digamos, em conexão com a liberdade de todos os outros povos africanos. Daí que Cabral foi um grande pan-africanista. Ele pensou a independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, inserido num contexto mais amplo das independências africanas, ok? Não fazia sentido para ele, no seu pensamento, que esses dois povos aqui da costa oeste africana se tornassem independentes sem que isso fosse enquadrado num discurso mais amplo de todo o continente africano livre e independente, ok? Então, daí que é muito importante. Tudo aquilo que foi pensado antes também, por um outro grande líder, como Kwame Nkrumah, do Ghana, e Ghana adquiriu a independência em 1957, ok? E depois seguido da Guiné-Conakry, aqui a nossa vizinha, em 58. Então, tudo isso fez parte de uma concepção, de uma reflexão que foi desenvolvida por Amílcar Cabral para pensar as independências desses dois países, mas sempre pensando-as dentro de um quadro mais amplo das independências africanas. Então, é nesse sentido que ele pensou a luta de libertação, portanto, a libertação desses dois países, criando instituições próprias que pudessem gerir os estados, esses dois territórios, quebrando literalmente as relações com o poder colonial. Portanto, era necessário primeiro combater, lutar contra as instituições coloniais, tanto em termos econômicos, em termos políticos e em termos administrativos, né? Portanto, todas as instituições, em termos da educação, escolas, em termos da administração pública que foram criadas pelo Estado colonial português, em termos de estruturas econômicas, houve toda uma preparação desses povos para poder romper com essas instituições que eram as instituições coloniais. Agora, vocês podem imaginar que tudo isso era muito complicado, porque não se podem romper com instituições que já estavam bem enraizadas e instituídas pelo poder colonial e relações mesmo coloniais entre o poder colonial português e os povos da Guiné-Bissau. Por exemplo, as relações entre o poder colonial e o povo Fula, né, e os Mandingas, por exemplo, foram relações muito estreitas,
em que os fulas, os mandingas, tiveram uma posição de privilégio dentro desta sociedade que foi muito hierarquizada pelo poder colonial. Já as relações entre o poder colonial e povos como Pepel, Balanta ou outros, que eram sociedades mais horizontais, não tão estratificadas, essas relações já não tinham tanta força, porque esses povos não tinham interesses hierárquicos de domínio, como as etnias islamizadas, os fulas, que têm uma estrutura de poder muito mais refinada, muito mais importante, né? Há outros povos aqui que não têm esse tipo de estrutura. As estruturas são mais, tipo, mais horizontais, onde o poder é muito mais partilhado. Não é um poder que tem uma estrutura hierárquica como os fulani, por exemplo. Então, as relações entre os portugueses e os povos aqui também foram muito diferenciadas. Eles tinham mais domínio em relação a uns do que em relação a outros. Portanto, também a resistência se deu de forma diferente. Houve povos que aderiram muito mais, que essas estruturas mais horizontais, tanto de sociedades mais, aquilo que Cabral chamou de sociedades acéfalas, sem uma estrutura hierárquica, e houve menos resposta, por exemplo, das estruturas mais hierárquicas, como dos povos, como os fulas, por exemplo, que já tinham interesse nas relações com o colonialismo. Então, para eles, manter o colonialismo era importante, porque havia também uma forma de domínio de outros povos aqui. Por isso que eu digo que quando nos reportamos ao continente africano, e essa coisa de romantizar muito, os africanos são todos iguais, lutaram todos contra, não é bem assim. Os africanos são povos como todos os outros povos, têm interesses específicos e também têm interesses em termos de domínio de poder. Todo mundo tem, né? E aqui nós também temos povos que tinham interesses de domínio, de dominação em relação a outros povos daqui. Então, também se reportavam ao poder colonial de forma a poder ter uma maior forma de dominar outros. Normal, faz parte da forma de relações de poder, ok? Então, mas, no entretanto, houve uma organização aqui muito grande, porque a maioria dos povos aqui da Guiné são daquelas que Cabral denominou de povos sem grande digamos, hierarquia em termos de estrutura de poder, são sociedades mais acéfalas, horizontais, né? Então, essas sociedades combateram grandemente o poder colonial português. Eu posso dizer, uma das etnias foi a etnia Balanta, B-A-L-A-N-T-A, Balanta, que era a maioria na época e que foi particularmente agressiva e resistente ao poder colonial, seguida de outras também, aqui no sul, sobretudo da Guiné-Bissau, mas também no norte. As regiões da Guiné também aderiram à luta armada de forma diferente, à luta de libertação. Então, uma coisa foi essa luta de libertação pensada como forma teórica de libertar esse povo. Depois, outra coisa foi a luta armada. Portanto, foi aquela guerrilha que foi criada para resistir, para combater o poder colonial. E foi nesse sentido que, então, nós vamos agora introduzir aqui o discurso das mulheres. Portanto, as mulheres entraram nesse processo de resistência, de luta e resistência, através dessa ação armada, sobretudo. Não que elas não tenham entrado também na parte do pensamento, mas quem desenvolveu esse pensamento foi, sobretudo, Amílcar Cabral, a partir do conhecimento do território, é claro. Mas as mulheres começaram a entrar nesse processo a partir do início dos anos 60. Mais precisamente de 63. E eu estou aqui pensando que no Brasil você estava em plena ditadura, certo? Ok. Então, vocês imaginem, o Brasil estava vivendo esse momento de ditadura, enfim, terrível, né? Em que também os movimentos feministas lutavam, tinham todo um movimento muito efervescente, importante, de lutas, de resistência, etc.
No nosso país, nós ainda tínhamos quase toda a população sob um regime altamente retrógrado, colonial, onde a maior parte da população não sabia nem ler nem escrever aquilo que eles diziam que era a língua, que era o português, onde a maioria era tida sob num obscurantismo. Então, estão a ver as diferenças, onde a intelectualidade não estava desenvolvida, à exceção de Cabral e de outros poucos companheiros de outras colônias, até Angola, Moçambique, que já tinham uma situação diferente. Então, a Guiné-Bissau, no momento da sua independência, em 1973, tinha 14 licenciados, 14. Uma nação com 14 pessoas que tinham um nível superior de instrução, ok? Então, isso já diz tudo. As mulheres participaram de forma muito ativa nesse processo durante aqueles 10 anos de resistência. Como guerrilheiras, foram mobilizadas, politicamente elas próprias também tiveram um papel importantíssimo como mobilizadoras. Quando se diz que as mulheres nas nossas resistências elas foram mobilizadas, tiveram um papel socialmente importante, colaboraram como enfermeiras, colaboraram como educadoras, não senhora, elas fizeram também isso que era importante, mas elas tiveram um papel político central. E eu acho que isso faz parte de um debate feminista que deve ser tido em conta. Ou seja, colocar as mulheres guineenses, bissau-guineenses, no centro da importância tanto do poder e das decisões políticas. As mulheres, durante esse processo de independência, elas foram politicamente fundamentais, porque elas foram quem mobilizou, quem consciencializou os filhos, os maridos, os tios, do ponto de vista político, da palavra do movimento de libertação, aquilo que Cabral dizia, as palavras de ordem do PAIGC. Elas é que iam de porta a porta, no interior do país, mobilizar outras mentes. Então, não há trabalho político mais importante do que isso, né? A gente vai ver também na América Latina, em algumas realidades, estou pensando na Argentina, por exemplo, em que possivelmente, mesmo no Brasil, eu acho que houve um trabalho também que foi desenvolvido, em que as mulheres participaram das resistências nesse sentido. Então, a Guiné-Bissau teve uma resistência que foi, antes de mais, política e foi desenvolvida em boa parte pelas mulheres. Então, essa coisa de dizer que foram os homens que foram os que fizeram, não. As coisas não se passaram assim, só que nós somos muito menos conhecidas na nossa historiografia, quando se vai escrever a história, não se trazem essas experiências. E é isso que eu tenho estado a tentar fazer com o trabalho de pesquisa, né, na minha trajetória acadêmica, trazer precisamente essas experiências políticas, históricas das mulheres enquanto, digamos, vozes que não emergiram, mas que politicamente servem de exemplos positivos para pensar as independências e a emancipação, não apenas das mulheres, mas também de todo o povo da Guiné-Bissau. Então, elas participaram nisso. O sentido da emancipação para essas mulheres foi um pouco contraditório se formos pensar hoje de forma retrospectiva. Eu trabalho com biografias de mulheres africanas, tanto mulheres guineenses, antes de mais, aquilo que o meu trabalho é um trabalho de escavar na história, de arqueologia, um trabalho arqueológico, porque precisamente eu dei conta da lacuna historiográfica que existe, em termos de evidência historiográfica na nossa, tanto do que diz respeito à Guiné-Bissau, ou seja, há muito pouco ou nada escrito em termos de fontes primárias das mulheres, as vozes das mulheres, elas próprias falando, quase que não existe na nossa história. Existe alguém dizendo o que elas fizeram. Então, isso é muito complicado, porque isso não diz exatamente o que elas pensam, certo? Diz aquilo que são as interpretações, que são as fontes secundárias. Então,
Esse tem sido o meu propósito, e naqueles textos que eu aconselhei, que eu sugeri, tem lá um dos textos fala precisamente sobre essas lacunas na história, na historiografia, não é? E, portanto, de como essa falta de escrita na nossa história levou a uma invisibilização nas fontes, né? No Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, que é o nosso instituto aqui público, único que existe no país e que faz trabalhos de pesquisa. Se a gente for fazer um levantamento, é uma decepção. Não há quase escritos sobre mulheres a partir de mulheres, sobre mulheres por mulheres. É isso o problema. Já é pouco o que se tem sobre mulheres, escrito de uma forma sistematizada. Vocês podem encontrar muitos trabalhos de pesquisa aplicada, né, daquilo que a gente chama de consultorias, estudos sobre desenvolvimento e tal, mas de pesquisas sistemáticas de fundamental, portanto, pesquisa de base, há muito pouco, quase nada. Sou eu e mais outros 2 ou 3 colegas estamos fazendo isso agora, a geração das mais jovens, a gente está fazendo um esforço para desenvolver esse aspecto. Portanto, quando eu estou dizendo isso, significa que todos os estudos sobre mulher, gênero e feminismos aqui carece de uma grande contribuição em termos teóricos, de pensar conceitos, pensar como esses conceitos funcionam aqui e, ao mesmo tempo, ir ver como, do ponto de vista empírico também, qual é a evidência, né? Como é que toda essa empiria pode influenciar a própria teoria e vice-versa. Portanto, todas essas complexidades, essas dinâmicas precisam ser compreendidas. Portanto, o sentido de emancipação aqui foi pensado, antes de mais, pelo movimento de libertação. Um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu em Moçambique, que as mulheres tiveram uma consciência, possivelmente desde cedo, elas mesmas conduziram esse trabalho e sabiam, quer dizer, trabalharam para as mulheres, sabiam que queriam a independência e esse discurso de gênero que chamamos hoje também era para elas, tanto elas pensaram a condição delas dentro daquele processo. Na Guiné-Bissau, essa condição foi inicialmente pensada por Cabral, por exemplo, entendendo as dificuldades, mas também foi depois incorporada aos poucos pelas mulheres. Não foi logo evidente essa consciência, ainda que elas tivessem feito um trabalho político importante, mas depois a disseminação de todas essas ideias políticas não foi feito de uma forma uniforme em todo o território. Portanto, havia um grupo de mulheres que pertenciam ao movimento de libertação, que eu chamo daquelas vozes, tanto que são as vozes que representavam o movimento, okay? Que falavam por todas. Ora, isso não foi ainda, eu estou trabalhando nessas questões, mas são questões muito delicadas, porque é ali, o movimento de mulheres aqui, é algo que ainda carece de uma reflexão teórica e também epistemológica muito grande. Porque quando você vai conversar, lê uma coisa, mas depois quando vai conversar com as pessoas no terreno, você nota que há contradições e conflitos muito grandes, mas que não são admitidos de uma forma clara. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentro do grupo mulheres, né, o próprio grupo social mulheres definido enquanto tal, não há uma autoconsciência dessas, ou pelo menos uma aceitação clara dessas tensões que existem entre elas. Há várias tensões, porque aquelas mulheres que foram para essa experiência da luta armada, que foram as guerrilheiras, que foram aquelas que entraram no mato, que passaram... Então, deixa eu retomar aqui.
Isso foi importante porque houve uma diferença, claramente, entre aquele grupo de guerrilheiras, que foram as que pegaram em armas, transportaram material de guerra, transportaram comida para alimentos para os combatentes, aqueles guerrilheiros que pegavam os homens que estavam lá nas frentes de combate contra as tropas coloniais portuguesas, aquelas, enfim, que distribuíam várias coisas. E havia outro grupo de mulheres que também se ocupava, por exemplo, do meio das informações, da comunicação, mulheres que trabalhavam na rádio, que era chamada Rádio de Libertação, e que eram as mais instruídas. Muitas delas, por exemplo, eram as cabo-verdianas, e eram as mais instruídas por razões também históricas, porque a população de Cabo Verde, que foi para a Guiné, e que era fruto dessa miscigenação, ela teve e que eram os assimilados, os chamados assimilados, né, que se misturaram, que eram aqueles mestiços, que tiveram um lugar mais privilegiado na estrutura social colonial e que tiveram acesso à educação formal, eram os mais instruídos, naturalmente. Quando veio a luta de libertação e a luta armada, a Amílcar Cabral pensou, a gente tem que aproveitar o que tem, não pode fazer a luta armada com o que não tem. Então, os cabo-verdianos que estavam em melhores condições assumiram também os lugares onde podiam ajudar mais. Por exemplo, toda a parte de que tinha que escrever os relatórios, que tinham que ser escritos, a rádio de libertação, os programas de rádio para poder ajudar a difundir, isso foi muito importante, seja na comunicação com a população no interior, seja com os mídias internacional para dar a conhecer a luta fora da Guiné, porque Portugal era um regime de Salazar, era de tal forma de repressor que nada saía enquanto informação deste território. Então, houve muita clandestinidade, tanto o movimento atuava de forma muito clandestina, tanto que não tinha sua sede aqui, mas na Guiné-Conakry, portanto, na retaguarda. Por quê? Porque a polícia política estava ali muito agressiva, então tinha uma forma de controle muito grande. Então, havia tudo era feito de forma muito sigilosa e clandestina, né? Isso também fez com que a própria guerra de guerrilha, a luta armada, durasse 11 anos, muitos anos, porque não era possível, muitas vezes, comunicar de forma clara entre as pessoas. E isso também teve um impacto, de certa forma, negativa, que se entrou um pouco na nossa cultura, essa coisa de não querer, muitas vezes, de esconder, de não partilhar, de clandestina, de não dar informação. Isso vem tudo também de uma vivência que vem daí, que foi obrigatória naquele contexto. Então, as mulheres, houve esse grupo de mulheres que também tinham funções diferentes, tá? E mulheres que estudaram, portanto, que foram assumir determinados papéis, as que foram formadas para ser enfermeiras, as que foram formadas para ser professoras, as que foram, que é um dos textos que eu uso aí, Mulher Guinense como sujeito do debate histórico contemporâneo, que é a história, extratos da história de excertos da história de vida de Teodora Inácia Gomes. A Teodora, que é a primeira mulher com que eu trabalhei aqui na Guiné, é uma mulher que foi estudar naquele contexto. Ela estudou na, hoje, Ucrânia, né, que era a antiga ex-União, o RSS, União Soviética, fazia parte. Mas, portanto, ela é uma dessas mulheres do partido que representou muitas outras. Mas eu também trago um outro texto que eu disponibilizei, que são aquelas que eu chamo das outras vozes, ou seja, são toda aquela gama, conjunto de senhoras, de mulheres que tiveram um desempenho importante, mas que não tiveram aquela oportunidade ou aquela possibilidade, por várias razões e motivos, de ocupar talvez os postos, os lugares mais destacados dentro da estrutura partidária do movimento de libertação.
Então, houve muito poucas mulheres que emergiram e que tiveram lugares de destaque a nível da decisão. Houve a Teodora, a Francisca Pereira e poucas outras, tá? Mas, portanto, essa coisa, esse discurso, né, o próprio discurso de dizer as mulheres tiveram uma participação importante, é também ele um pouco romantizada, porque houve sim a participação, mas a minha interrogação, a história, e aí nossa historiografia tiveram, mas qual foi exatamente, que tipo de participação tiveram? Porque quem as ouviu e quem sabe daquilo, quais foram as trajetórias delas? Então, é esse o trabalho meticuloso de escavar, o trabalho arqueológico que nós precisamos fazer aqui na Guiné, ou seja, ir reconstruir as trajetórias, entender que tipo de participação as mulheres tiveram, quais os conflitos que existiram mesmo entre elas, como elas contribuíram e o que elas pensam da emancipação, do que foi a emancipação. Nos meus estudos, está no texto que eu disponibilizei, aí, um dos textos, esse que eu publiquei no Brasil, vocês vão ver que o sentido da emancipação, elas me dizem nas vozes, enfim, nas entrevistas, claro que elas dizem, nós assumimos um pouco aquilo que foi as palavras de ordem do partido, do PIGC, do Movimento de Libertação, ou seja, lutar contra o colonialismo. Tudo bem. Quando eu perguntei, por exemplo, a uma delas, mas o que vocês pensavam em relação às mulheres? A vocês mesmos, sobre a vossa libertação. E uma delas me disse, olha, filha, nós não estávamos pensando logo nas mulheres naquele momento, nós estávamos pensando no nosso povo. Portanto, o que era mais importante para nós era tirar o colonialismo da terra. Foi só depois que, portanto, não havia tempo para pensar logo nessa questão das mulheres, logo. Claro que isso foi pensado por Cabral, mas em termos reflexivos, é verdade. Mas isso, em termos da apropriação desse tipo de pensamento, está levando ainda o seu tempo, até hoje. Portanto, houve umas poucas que interiorizaram, enfim, se apropriaram desse pensamento. Mas a disseminação, a consciencialização, a autoconsciência, claro que houve, mas é preciso trabalhá-la mais, né? É preciso entender melhor, é preciso traduzir para o papel essas experiências que ainda não fizemos. Então, eu acho que, porque quando vamos ver o sentido da emancipação para as mulheres, quando eu pergunto o que elas pensam sobre isso, elas, algumas me falaram, diziam, bom, nós tínhamos claramente um papel fundamental porque nós consciencializávamos as pessoas. Umas dizem, outras foram me dizer, olha, nós fomos submetidas a situações de violência sexual muito grandes, por exemplo. Então, isso tudo ainda não é bem conversado aqui entre nós, mesmo em termos experiências históricas lá no contexto da luta. Por quê? Porque também muitas dessas pessoas, muitas que cometeram violência contra as mulheres naquele contexto, ou das mulheres que também foram vítimas, estão vivas. Isso é muito complicado falar em vida como nos ensina a própria metodologia da história oral, quando a gente vai ver. Portanto, os sujeitos não falam dos próprios problemas quando estão vivos ainda. Então, isso tem que ter o seu tempo. Passaram-se 50 anos, vamos fazer o cinquentenário vai ser esse ano, em 23, sim, exato. Sim, vai ser 50 anos da independência, e a gente precisa ainda falar sobre isso. Eu estou pensando, por exemplo, na própria história da ditadura no Brasil. Eu acho que até hoje vocês têm coisas que, enfim, há feridas, situações que provavelmente ainda estão aí para ser narradas, contadas, etc., que não são histórias muito fáceis. E aqui muito mais ainda. Então, as mulheres também me contaram algumas situações de violência, eu escrevi sobre algumas dessas, então vocês vão ver isso aí, mas houve
pelo menos, eu acho que isso é o que importa mais nesse sentido, houve uma consciência comum de que as mulheres estavam se libertando do jugo colonial, tanto daquela condição colonial. Isso foi importante, ainda que inseridas no contexto de uma luta mais nacional, com certeza. Outro aspecto foi o movimento das mulheres, a movimentação delas de uma região para outra do país. Com a luta de libertação, naqueles 10 anos, 11, de 63 a 74, houve uma movimentação, migrações internas muito grandes. Isso também levou com que as experiências entre povos que estavam no sul, ou aqui no centro, ou aqui no litoral, fossem para o norte, outras fossem para o sul. Por exemplo, uma das senhoras, Ana Maria Gomes Soares, com quem eu trabalhei, também o texto está disponível, ela me disse, ela é filha de agricultores que estavam lá no sul. Quando começou a luta armada, em 63, não havia como cultivar a terra por conta da guerra. Está tudo bem? Tá tudo bem, aham. Pode Não continuar. havia como cultivar a terra por conta da guerra. Então, houve uma tendência a migrar para áreas mais calmas, do norte, por exemplo, ou do leste, onde as famílias se deslocaram internamente. Isso foi muito importante, em termos até de uma mistura entre os povos de um lugar para outro. E, com isso, o crioulo, né, a língua, se tornou veicular precisamente dentro desse contexto. Circulou. Era uma língua mais litorânea, uma língua franca de comércio, aí das costas. Essa língua se difundiu com a luta de libertação, com essas comunidades que iam imigrando de um lugar para outro e levavam com eles essas experiências e também a língua, tá? Então, e depois, portanto, esse foi o sentido da independência que houve mais ou menos dentro desse contexto. Chegando a 1973, portanto, todo esse período em que foi desenvolvida a luta armada, portanto, uma guerra violenta de guerrilha, houve todos esses problemas, mas também houve um sucesso perante o poder colonial português. Em 1973, 24 de setembro, a Guiné-Bissau ergueu a sua bandeira, né, tricolor, com as suas cores, e declarou, por via unilateral, a sua independência. Isso teve um significado simbólico extremamente grande, porque foi a partir daí que, nos grandes palcos internacionais, como as Nações Unidas, e a Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, começaram a reconhecer aos poucos a independência da Guiné-Bissau, tá? Isso foi importante ainda mais para tornar antecipados os acontecimentos em Portugal com o 25 de abril de 74. 25 de abril, dizem não apenas os militares da época portugueses, mas os nossos nacionalistas e os moçambicanos, os angolanos, começou na Guiné, não começou em Portugal, começou aqui. E foi graças a essa independência de 73 que, infelizmente, vocês vão ver na historiografia, se vocês abrirem qualquer site ali, vocês vão ver independência da Guiné-Bissau, setembro de 74. Mas não é. Mas isso é culpa nossa também, que nós não estamos escrevendo, colocando isso como uma condição, porque nós temos que entender que essa é a data que nós adquirimos e conquistamos a nossa independência, não a data que os portugueses reconheceram e que saíram daqui. Né? Então, isso também é uma questão, muitas vezes, daquilo que se diz, vocês sabem, não é, que as datas são importantes, os momentos são simbólicos, etc. Dito isto,
Bissau, tanto a Guiné-Bissau, os portugueses vão definitivamente embora, é verdade, em 74, há uma passação de poderes, e a Guiné-Bissau e Cabo Verde entram numa espécie de casamento e um modelo político de um partido, dois estados. Tá? Entre 1975, quando Cabo Verde, 5 de julho de 75, adquire, ascende à independência, graças a todas as negociações, no caso de Argel, para a Guiné, foi de Argel, depois sucessivamente as outras, e isso foi feito, e depois houve um acordo em que os dois países, os dois estados, teriam digamos, uma gestão política única, que foi feita por esse movimento de libertação, que depois se transformou num partido verdadeiramente, ou o PAIGC, que eu já vos falei. E as mulheres, nesse contexto, está lá no texto que eu escrevi sobre a Teodoro, os excertos da história de vida, vocês vão ver que houve toda uma evolução que foi inicialmente importante em termos da participação política das mulheres. É importante dizer que nós também tivemos cotas, alguém ali entre vocês estuda a questão das cotas? Então, a questão das cotas, no contexto da luta armada da Guiné-Bissau, foi importante em que sentido? E foi instituído desde cedo. Cabral, quando pensou isso, pensou a situação das mulheres nas sociedades locais e todas essas desigualdades que havia também, e ele pensou, bom, nós temos que formar mulheres, porque elas são a maioria da nossa sociedade, então não faz sentido. Então, dado que há essa subalternização, vamos, enquanto movimento político, potenciar mulheres e colocá-las, portanto, a estudar, dando-lhes a possibilidade. Então, criou-se as cotas, números obrigatórios das mulheres para que elas ingressassem nas escolas do partido. Portanto, havia um X número que tinham que ser dedicados e preenchidos por mulheres. E assim também em outros órgãos do movimento de libertação. E quando foi da independência, realmente, vocês vão ver que na estrutura, na Assembleia Nacional Popular, tanto como deputadas, a situação das mulheres ainda foi mais ou menos boa. Mas isso, depois, digamos, progressivamente, a situação foi piorando. Por quê? Porque logo a seguir à independência, houve um esforço muito grande em termos de políticas educativas, né? Políticas de afirmação, né? De colocar as mulheres no centro das decisões, como diretoras, como, enfim, em todos os âmbitos. Houve. Isso até hoje se vê. Mas, progressivamente, infelizmente, o Estado foi sendo muito masculinizado e dominado por aquilo que uma estrutura mesmo sexista, de domínio, patriarcal. E esse patriarcalismo vem precisamente dessa, em boa parte, daquilo que você que para quem leu o texto da Yoron, que é o Yumi, está muito bem explicado aí, a invenção das mulheres, dessa estrutura patriarcal, muito de domínio mesmo masculino, que perverteu aquilo que eram os desígnios, os propósitos e os valores da luta pela independência, que não tinham isso, mas houve uma perversão progressiva desses valores, uma inversão. Por quê? Por oportunismos políticos, claramente, por uma questão de domínio, de poder, luta pelo poder. Então, aquilo foi sendo substituído progressivamente, essa liberdade, essa situação de autonomia, de emancipação das mulheres, por uma situação política em que elas cada vez mais foram sendo colocadas à margem das decisões de poder político.
até hoje chegamos a uma situação parlamentar, por exemplo, que é vergonhosa. Acho que não ultrapassamos os 13% no parlamento, se tanto. Entre 10 a 13, agora não sei exatamente. Mas é essa a situação. Ora, a essa situação, cuidado, nós temos aqui uma sociedade que é muito interessante. Temos aquilo que são as instituições do Estado e que tem uma certa realidade. E temos aquilo que é a sociedade no seu todo e como que ela funciona, onde as mulheres lideram muitas coisas. Por exemplo, quando nós vamos ver a nível do empreendedorismo, a nível tanto da economia, aquilo que o capitalismo chamou de economia informal, mas que para nós não tem nada a ver, eu acho que isso é um conceito que já caiu, a nossa informalidade é a forma de vida, é a nossa formalidade, é daí que vem muitos os ganhos, a subsistência, a educação dos filhos, que faz circular tudo, que faz viver a economia. Portanto, eu não sei, sinceramente, essa questão de formal e informal, o que é que nos leva. Então, vamos sair um pouco desses eixos conceituais. Então, as mulheres lideram, seja aqui na cidade de São, seja no interior. Vários são os projetos que estão mostrando isso. As mulheres determinam, definem e gerem negócios, gerem as comunidades, e, portanto, tem uma palavra importante, né? Agora, a nível aqui da organização, mais do Estado, persistem outros problemas. Então, eu acho que o grande desafio hoje para nós é precisamente conversar, essa conversa que tem que existir entre esses mundos, que nem sempre existe, entre uma urbanidade, portanto, uma realidade urbana e urbanizada, e uma realidade completamente diferente, que é rural, e que tem muitos problemas, com certeza, sobretudo em termos educacionais, acesso a serviços, políticas públicas, etc. E acho que o papel meu como acadêmica, mas de outros colegas que estão no mundo da política, no mundo do ativismo, as meninas que estão aqui, que muitas delas estudaram no Brasil e agora estão aqui trabalhando como ativistas sociais, etc. Esse é o trabalho a ser feito. É um trabalho de diálogo e de pontes e conexões, criar pontes e conexões que permitam aos esses mundos conversarem, ok? E saber o que nós estamos fazendo e nós sabemos o que elas estão fazendo. Porque nós não podemos continuar a pensar que produzir teoria sim, produzir metodologia sim, mas a empiria é fundamental, senão não se vai lá de nenhum, ok? Então, nós temos... E então, essa é uma questão fundamental que tem que ser considerada, na minha opinião. Os meus estudos, até o momento, e ainda carecem claramente de muito aprofundamento, porque acho que preciso alargar muito, sobretudo, os horizontes a outras regiões da Guiné. Eu fiz um estudo, sobretudo, a nível da região norte e da região sul, onde a luta armada foi mais importante, né? E aqui o setor autônomo de Bissau. Portanto, faltam muitas outras áreas do país que precisam também de uma atenção em termos de estudos sistemáticos, estudos de uma pesquisa fundamental. Esse é o meu esforço. É um esforço muito grande, porque trabalhar com fontes orais, como nos ensinam os estudiosos, entre os quais o Jan Van Sina, eu tenho usado ele muito, como fonte de entender esse estudo das fontes orais e dos desafios como fonte primária, mas eu acho que é importante. Eu faço uso das fontes primárias como a fonte de pesquisa mesmo, e, portanto, não apenas os documentos, estão todos no mesmo nível, mas requer uma atenção redobrada, claramente, porque eu tenho que ver com traduções e transcrições de dados. Eu tenho que traduzir, muitas vezes, de outras línguas para o crioulo, ou do crioulo para o português. Portanto, vocês já estão vendo aqui. Isso é muito complicado, às vezes, em termos de fidedignidade dos dados.
Portanto, muitas vezes tem que ter muito cuidado para não perder o sentido daquilo que se diz. Portanto, você depois corre o risco, nas traduções, de não dizer exatamente aquilo que lhe disseram. Então, é preciso muito cuidado nisso, tá? Por isso que eu gosto muito, eu vou, depois da manhã, vou dar uma conferência aqui, eu acho que vão estar muito da juventude, das meninas aqui em Bissau, e vamos discutir um pouco. Eu acho que vai ser animado, porque não acredito que todas vão concordar com muita coisa. Eu vou ir provocar um pouco o povo, porque acho que precisamos dessas provocações para poder refletir um pouco mais de forma crítica sobre as questões. Temos tido muita aceitação, nós temos aceitado muita linearidade das coisas, isso não pode ser. Então, é isso. E eu concluo dizendo que essa a trajetória que eu mostrei sobre, seja a minha, mas também a participação das mulheres nesse processo, como vocês puderam ver, uma parte, que para quem lê os textos se dá conta disso, é uma realidade muito complexa. Tá? Por isso que quando falamos na participação das mulheres na luta de libertação da Guiné-Bissau, é preciso considerar várias variáveis, é preciso considerar a pluralidade das mulheres, seja em termos identitários, seja em termos mesmo de trajetórias, ok? E é preciso, mais ainda e acima de tudo, estudá-las de forma séria e trazê-las para o centro como foco da pesquisa, as vozes delas em primeiro lugar. Muito obrigada. Convido você a contar mais e mais. As pessoas vêm aqui perguntar para ela. Aí eu não sei quem é que já tem alguma questão que gostaria de começar. A Soraya, eu sei que preparou questões também. Eu vou começar e aí e dá bom porque a gente grava aqui com a Patrícia, só vou botar uma gravação melhor que na outra não ficou muito boa aqui. Bom, muito obrigado, Patrícia. Eu acho que tu nos desse uma aula muito interessante sobre Guiné-Bissau, que eu confesso conhecer, né, muito pouco. Eu conhecia um pouco dos trabalhos sobre Guiné-Conakry, da Denise Pohlmann, né, que eu estudei, e que também fala, né, nos trabalhos dela fala muito sobre as coisas que tu, né, sobre as populações agricultoras, do arroz, etc., e que tu nos falasse um pouco sobre as populações tradicionais. Mas eu queria te perguntar algumas coisas mais da parte, digamos, mais recente, né? Que tu coloca. Primeiro, eu achei muito interessante, queria que tu desenvolvesse um pouco mais essa dicotomia, né, do grupo das mulheres guerrilheiras e das mulheres que estavam mais no apoio, e tu chamou, né, de conscientização, uma categoria bem importante, né, também aqui no Brasil, na época da ditadura militar, com toda a questão, né, com toda a ideia de educação popular, Paulo Freire. Então, eu queria que te explicar um pouco mais que categorias eram e são usadas, né, por vocês para esse trabalho das mulheres, se era essa categoria mesmo de conscientização, que era uma categoria que foi muito importante no início do feminismo dos anos 70 no Brasil, essa categoria que era uma categoria que vinha da esquerda e que as mulheres feministas também se apropriaram. Então, eu queria te escutar um pouco mais, porque eu achei bastante interessante, né, que tu colocava essa questão. E agora, eu teria muitas outras perguntas, mas só para fazer uma segunda sobre esse momento atual. Se eu entendi bem, tu nos dissesse que Amílcar Cabral, com toda aquela, né, com todo digamos, a teoria sobre o panafricanismo e sobre a importância do lugar das mulheres, vai construir, digamos, essa formação das mulheres nas escolas do partido. Queria saber um pouco mais também, pudéssemos falar um pouco mais sobre esse processo de escolarização, né? Tu mesma estudasse em Portugal e depois na Itália, quando que as universidades foram criadas, como é que é essa questão, digamos, da escolarização na Guiné. E aí tu nos fala, então, que houve um primeiro momento que as mulheres tiveram lugar político, né, como deputadas, e que agora isso está diminuindo. Então, eu queria que tu nos falasse um pouco mais sobre, então, esse momento revolucionário. A gente pensa também, né, nos escritos, sei lá, sobre a Revolução Soviética, né, 17, num primeiro momento, ali, né,
todas as autoras clássicas, que as mulheres participam dos sovietes e tal, e como depois isso vai diminuindo. E eu queria te escutar um pouco mais sobre, né, tu falasse, claro, das estruturas patriarcais que vão afastando as mulheres, mas eu queria te escutar um pouco mais sobre isso, quer dizer, o que acontece no primeiro momento revolucionário, que as mulheres estão presentes, e o momento atual, talvez ligado também ao momento global, neoliberalismo, não sei, queria te escutar um pouco mais a tua análise sobre o que acontece, né, com esses ideais revolucionários em relação às mulheres nesse segundo momento. Obrigada. Muito obrigada. Da apresentação, aí você se apresenta também quando... Mais alguém tem questões? Pode se aproximar melhor, né, Patrícia, fazer um bloquinho. Faz um bloquinho de questões. Mais alguém, senão eu vou perguntar. Podem vir, então. Venham vindo, que depois eu quero também. Eu só comecei para... Ok. Oi, professora, eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão do ensino sobre essa temática, né? Como funciona a educação a respeito do... Me lembre só o seu nome, eu escrevi, mas agora não estou Giovana. associando. Giovana. Isso. Ok. Eu queria saber um pouco mais como isso é trabalhado dentro da educação sobre esse processo, né, das lutas armadas pela libertação e quais são essas fontes históricas sobre o assunto que são utilizadas, sendo que você disse que é muito difícil essas fontes primárias, né, das mulheres pelas mulheres, e como que essa memória histórica é construída sobre, principalmente dentro dessa instituição, que também envolve uma colonialidade do poder, do saber, né, que envolve também sistemas patriarcais, enfim, mais ou menos isso. Obrigada. Eu vou fazer assim, a rodinha. Oi, eu sou a Lígia. Eu fiquei um pouco curiosa das questões identitárias que falasse no começo, né, de que não necessariamente, que não é como aqui no Brasil, ligado, por exemplo, à raça, né, tem muito a ver com as hierarquias coloniais. Aí eu queria que você falasse um pouco mais disso e como que isso como essa intersecção com o gênero, né, dessas identidades aí, né? Fiquei querendo saber um pouco mais disso. Ok. Oi, professora, eu queria agradecer a sua partilha com a gente e agradecer seus textos também. Confesso que eu fiquei bem impactada, eu cheguei até a sonhar com a luta armada. Foi bem... que bom. E a minha pergunta vai dialoga um pouco com a pergunta da professora Miriam sobre essa questão da educação. Como é que estava a questão da arte, assim, se era usado o teatro e a arte nesse processo de educação e de própria resistência, assim, né? Porque eu sei que na União Soviética o teatro foi usado como uma ferramenta, né, de emancipação e de formação, né, da classe operária também, né, do proletariado. Como é que você vê isso? Tanto nesse contexto da luta armada, né, da luta de libertação, quanto atualmente, né, se hoje em dia se faz algum teatro voltado para essas questões. Boa. E daí uma pergunta também um pouco relacionada com Cabral, eu achei bem interessante, assim, porque eu botei no Maps, fui lá olhar o país, né, daí eu fui ver Sal, que era a capital. Daí eu peguei o Street View, assim, só botei, assim, em qualquer lugar. E no primeiro lugar que eu botei, eu achei muito interessante, porque eu fui olhar, assim, e daí tinha na parede um grafite dele, assim, né, da figura dele, com várias frases, assim, tipo, educação, acho que era, né, e o mapa da Guiné-Bissau, assim, desenhado. E eu acho muito interessante, porque, no fim das contas, o pensamento dele, o que ele propunha né, um feminista, um homem que a gente poderia dizer que é feminista, assim, será? Mas aí, hoje em dia, se tem essa discussão, assim, né, de que, sei lá, algumas correntes do feminismo dizem que não existe homem feminista, que o homem não pode ser feminista, né? Como é que é essa relação, hoje em dia, né, do país com essa figura e com os homens nessa luta feminista? No texto tu diz assim, que o partido meio que se perdeu, né? Esses ideais de emancipação das mulheres, mas daí se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada. Como é o seu nome?
Meu nome é Suzana. Suzana, talvez seja melhor eu prosseguir com as respostas, senão depois, Tá, né? foi o primeiro depois... bloco. Uhum. Eu fico feliz, porque significa que eu suscitei dúvidas. Ai, que bom, eu pensei nisso. Bom, que, não sei se isso vai dar certo, mas, bom, fico mesmo contente. Então, vamos primeiro a Miriam. Obrigada, Miriam, pelas questões. Não sei se eu conseguirei responder a todas, mas são questões importantes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação à tua primeira colocação, a dicotomia dessas entre guerrilheiras, portanto, e essas mulheres que atuaram ao nível da conscientização, né, e que realmente foi criada uma categoria interessante nesse período, eu não tive a oportunidade de dizer, que eu aqui vou vos dizer, quando eu fiz as entrevistas, não as primeiras, mas no curso, em 2017, me parece, aqui em Bissau, quando eu fui falar com um grupo de mulheres, num grupo focal, assim, de antigas combatentes, uma delas me disse, quando eu falei, as confrontei um pouco com essa questão dessas, um pouco, não rivalidades, mas essas tensões que existiam entre elas e que elas não falam com muita abertura. Então, uma delas disse o seguinte, Patrícia, olha, há uma coisa que é preciso saber. Nós éramos mulheres militantes. Então, essa categoria, Miriam, de mulheres militantes é um conceito, mas tem uma definição mesmo. Ou seja, havia os militantes, Cabral desenvolveu aquela ideia dos militantes do partido, que eram todos aqueles que abraçavam os ideais, as palavras de ordem, que se comportavam e que aceitavam tudo aquilo que era, digamos, pensado e faziam parte do movimento de libertação. Portanto, eram os militantes. É o agir de forma militante, ou seja, de se entregar à causa da libertação. Ok? E quando ela me disse, nós fomos mulheres militantes, ou seja, mulheres, está escrito no meu texto, que aceitavam não apenas as palavras de ordem, mas que agiam de acordo com aquelas palavras de ordem, né? Que era não mentir, ajudar o próximo, tanto são valores mesmo da luta. Trabalhar para a libertação do país, trabalhar contra o regime colonial, ajudar os combatentes de libertação no que for necessário. Houve uma série de palavras de ordem, que eram mesmo as palavras de ordem que estão nos textos de Cabral, e que faziam parte daquilo que, digamos, resumiram, de alguma forma, aquilo que eram, digamos, o pensamento e aquilo que o movimento pretendia com a luta de libertação. Ora, essas mulheres, quando elas me disseram, nós éramos mulheres militantes. E eu disse, mas o que vocês querem dizer com isso? Que nós agíamos e entendíamos e reconhecíamos no PAIGC um movimento capaz de libertar a nossa pátria, certo? Portanto, isso é importante porque houve um reconhecimento, uma militância, ou seja, um aceitar, um abraçar e um agir de acordo com aquilo que o partido dizia que eram realmente, que se deviam comportar à forma. E isso foi importante, por um lado, para o partido, claramente, porque o partido, aqui todo também um debate, eu acho, que eu estou desenvolvendo um pouco, mas eu ainda preciso de outros dados, e que tem a ver um pouco com esse conflito depois que há entre essas mulheres militantes e as guerrilheiras que não necessariamente estavam tão dentro tanto da ideologia do movimento de libertação,
mas que tinham a consciência de que queriam algo diferente do colonialismo, certo? Mas elas não estavam politicamente consciencializadas, nem todas. Nem todas. Houve uma parte importante, mas nem todas. Então, tanto é que toda a constituição do PAIGC e o fato de ele ter sido depois o movimento a liderar toda a luta armada, não foi o único inicialmente, tá? Mas ele depois se tornou hegemônico, ok? Houve outros, e houve também problemas, houve conflitos. Acabou por se tornar hegemônico graças à figura de Cabral. Cabral era, do ponto de vista do pensamento, brilhante. Então, ele conseguiu, de fato, fazer desse movimento o movimento, ok? Afastando, de alguma forma, outros que estavam também disputando, né? Então, isso fez com que surgissem essas mulheres que foram, de alguma forma, que foram as politizadas, mas que não eram a maioria. Quando um dos meus textos eu falo da União Democrática das Mulheres, que foi a organização, o braço feminino do movimento de libertação, que surgiu em 1961 e depois acabou por cair enfim, na inércia total, e depois só ressurgiu após a independência, a UDEMU. Eu escrevi um texto sobre a UDEMU, anos atrás. Quando eu fui falar com as senhoras sobre a UDEMU aqui em Bissau, a Teodora mesmo que disse, olha, a UDEMU foi criada em Conakry, onde era a base, o quartel-general do PAIGC. Não foi criada na Guiné. Isso teve um impacto muito grande, porque as mulheres que realmente estavam trabalhando para a libertação estavam aqui, nas várias frentes de luta, não estavam em Conakry. Conakry estava aquelas poucas que escreviam, que colaboravam, que tornavam as informações, essas que eu disse que trabalhavam para os mídias internacionais, etc. Que eram as letradas, ok? Então, isso criou, e já isso está um pouco ligado à questão da escolarização, certo, Miriam? Que é aquela questão, portanto, houve um esforço muito grande de escolarização das populações guineenses. A escola piloto de Conakry, que era a escola do partido, que também foi criada nos anos 65, em Conakry, tinha a sua sede em Conakry, não em Bissau, por causa da repressão colonial. Então, funcionava na retaguarda, fora do território. Por conta da PID, da Polícia Política Portuguesa. E essa escola foi criada precisamente no sentido dessa necessidade da escolarização dos meninos, da juventude guineense. Preparar as pessoas para a independência. Cabral, numa das suas palavras, dizia, não é possível nós conseguirmos uma independência, primeiro, sem a participação da maioria, que são as mulheres. Segundo, sem uma educação que permita a libertação. Isso vai muito no sentido da própria pedagogia de Paulo Freire. Paulo Freire esteve na Guiné-Bissau logo após a independência, nos primeiros anos. Desenvolveu a pedagogia de Paulo Freire, foi aqui aplicada nos nossos primeiros anos no Ministério da Educação. Ele esteve aqui, visitou Bissau. Ele não conheceu o Cabral diretamente. É interessante que há uns trabalhos, o centenário do Paulo Freire, acho que houve a publicação, eu agora não tenho aqui, mas posso fornecer, onde há uma reflexão interessante, um diálogo entre Cabral e Freire. Freire foi buscar algumas das suas questões, das suas reflexões, a Cabral, não é? Que é aquela humanidade, a pedagogia em termos do ensino, o ensino a partir do valor do ser humano, colocar o ser humano no centro da atenção daquilo que era a educação. Escolarizar as pessoas, não no sentido de um professor e um aluno do outro lado, mas no sentido de um diálogo, dar e permitir que quem está a aprender seja também o sujeito das suas próprias ideias e quem
pode ensinar e transmitir, tanto é um processo de aprendizagem mútua, né? E esse processo de aprendizagem mútua foi muito explorado na Guiné dos primeiros anos. Freire esteve lá e contribuiu muito em termos, por exemplo, do uso do crioulo no sistema de ensino, aquela transição, porque as nossas populações não são de língua portuguesa, e ele defendia que deveria haver uma transição nesse método educativo e de escolarização das populações, para permitir uma compreensão necessária, né, em termos mesmo de conceitos. Freire defendia que o crioulo devia ser introduzido no sistema de ensino, aqui. Então, isso tudo para dizer que a escolarização na Guiné-Bissau foi muito importante antes, quando falamos na Guiné-Bissau, claro, falamos depois da independência, mas já na luta armada, durante aquilo que era a Guiné portuguesa, e a luta de libertação trouxe essa componente que era a base da reflexão de Amílcar Cabral. Toda a sua reflexão foi em torno de 3 pressupostos, que é o pressuposto educativo, né? Tanto da questão da educação das populações, né? Da escolarização e da educação propriamente dito, foi o pressuposto da libertação política, né? Do sistema político de repressão, portanto, colonial português, e, a par disso, a economia. Portanto, criar uma economia de resistência, aquilo que ele chamava. Portanto, educar o povo, libertar-se das estruturas políticas coloniais e criar uma economia de resistência para se libertar também da economia. Portanto, essas eram as bases. E houve esse primeiro momento, que foi importante, né, revolucionário, que criou as bases daquilo que seria a futura estrutura educativa, a estrutura do Estado. E é nisso que eu também, se vocês forem ler a minha monografia, está lá. Portanto, os fundamentos da nova sociedade, precisamente era isso. Se fundava na estrutura, portanto, nova estrutura política, portanto, novas relações entre as etnias, os sujeitos, e não mais, e com o poder político, criar estruturas de educação, portanto, escolas que se baseassem na realidade histórica, cultural e política do país, portanto, conhecer a história africana, a história da região oeste africana, pré-colonial, a história dos povos da Guiné, que era tudo coisas que não se conheciam. A gente conhecia, se vocês forem ver a geração dos meus pais, conheceram muito bem a história, sabiam até, mesmo os que não tinham estado em Portugal, conheciam à perfeição os rios de Portugal todos, porque a geografia ensinava isso, mas não conheciam os rios da Guiné. Então, que a geografia, todo o currículo escolar era dedicado ao conhecimento da história portuguesa e da história portuguesa e da colonização portuguesa mais nada. Portanto, Cabral defendia precisamente do ponto pedagógico e do ponto didático esse tipo de abordagem. E isso era muito revolucionário, porque ia quebrar completamente com aquilo que eram os pressupostos coloniais, não é? Portanto, a colonialidade do saber, como vocês aí estão bem apetrechados, porque se fala muito na América Latina, estava muito direcionado a isso. Quer dizer, havia toda uma estrutura de conhecimento que tinha sido implantada que fazia com que os nativos aqui conhecessem tão bem a história do colonizador, mas nada da sua própria história. Isso fez com que, muitas vezes, caíssemos em erros, seja em termos de formação e de outro tipo. Portanto, e reiteradamente, isso criou problemas sérios a nível das estruturas educativas aqui no país, por exemplo. Né? Por isso é que até hoje estamos a combater com situações dessas. Não sei se respondi bem, mas... Sim, muito obrigada. A Giovana, a educação... Oi? Vou só te pedir que tu acelere um pouco, porque já são quase 4 horas. É verdade, eu tenho mesmo aqui, já estou também me dizendo.
Quanto às questões de a educação no processo da luta de libertação e as fontes, rapidamente, Giovana, as fontes que foram utilizadas, fundamentalmente, foram as fontes portuguesas. Você vai a Lisboa, nos arquivos da Torre do Tombo, no Centro de Documentação Amílcar Cabral, SEDAC, nos arquivos da Sociedade de Geografia, portanto, há várias fontes. Nos arquivos ultramarinos, encontra-se as fontes. Ok, mas essas fontes são fontes que dizem respeito ao que os portugueses escreveram. Aquilo que nós temos aqui na Guiné, infelizmente, com a guerra, nós tivemos uma guerra civil, não deu para falar aqui porque não era possível, em 1998, essa guerra foi muito má, porque em termos de documentação e arquivos, o INEP, o único arquivo nacional, foi completamente destruído. E com ele vários documentos. Tanto é que muita das fontes da documentação sobre Cabral e sobre a luta foi transferido para o arquivo Mário Soares, lá em Lisboa, né? Que agora chama-se Casa Comum, eles criaram lá um acervo. Todo esse acervo está lá em Portugal, ok? Então, isso também cria problemas e nós temos que estar agora aqui a reconstruir e a construir toda uma educação, tanto as nossas fontes e recuperar as nossas fontes, mas também criar as nossas fontes com as fontes orais, está bem? Há um projeto em curso, vamos ver o que isso dá. Lígia, questões identitárias, eu não posso, vocês também fizeram questões assim bem importantes, então, e depois querem que eu responda em 2 linhas, não tá, pessoal? Então, as questões identitárias e interesse em relação ao género, é muito complexo isto, que não dá para eu responder aqui. Aquilo que eu posso dizer é que as identidades de género aqui criadas nem sempre correspondem também à própria ideia de género que nós temos. Já isso é uma complicação, tá? Para vocês, quando eu digo isso. Por quê? Porque aquilo que se pensa ser relações entre mulher e homem, né, os papéis de género, aqui na nossa sociedade, a depender dos povos, não é exatamente esse. Portanto, as mulheres, a questão da reprodução, a questão da participação económica, a questão das decisões, portanto, da participação política nas comunidades, a questão do papel religioso, o papel político, o papel económico, o papel na família, não é aquilo que nós temos como divisão de tarefas no mundo ocidental. Então, essas questões identitárias são muito complexas, tá? A começar pela língua que se fala, pelos conceitos que se usam, ok? A cor da pele não é, muitas vezes, a questão, não é mesmo, não é aquilo que diz a questão racial, que a gente queira, ela pode ser quando se diz, trata de relações coloniais que foram aqui instituídas, ok, mas não sempre é, não é. Então, isso tem muito a ver com a questão identitária. A questão dos interesses, portanto, a interseção com o género aí, portanto, deriva de outras variáveis. Portanto, é a variável da participação da mulher na economia, da sua identidade religiosa, da sua identidade política, da sua... ela depende muito... A sua identidade é muito situacional. Portanto, a mulher pode adquirir um estatuto, uma identidade dentro da sua comunidade, dependendo da situação em que se encontra, como viúva, como iniciante, como mulher já iniciada, em termos de rituais. Portanto, depende muito dessas coisas e não necessariamente da questão de raça. É por isso que eu acho que essa questão de raça, às vezes, tem que ser tomada assim, com algumas pinças, tá? Educação como era a questão da arte. A Susana fez uma questão que eu acho interessantíssima. No processo da resistência, essa questão educativa estava muito ligada, por exemplo, à questão da
a arte musical. Houve muitas músicas, muitas canções que surgiram e que existem. Agora há todo um arquivo que está a ser recuperado da época de músicas da época da luta. Músicas nas várias línguas, tá? Há aqui um trabalho de doutorado que está a ser desenvolvido por um português aqui interessante, que eu conheço bem, mas eu gostaria de dizer uma coisa importante, é que na atualidade a figura de Cabral está a ser muito resgatada em termos de identidade, mesmo para explicar muitos dos grupos rap, hip-hop, dos jovens, portanto, estão a trazer Cabral, seja como Moraes, seja nas suas músicas, de resistência e de contestação. Portanto, nós vamos ver a figura de Cabral e dos combatentes para a liberdade da pátria, como eles são chamados, a atuar, a serem mobilizados nessas músicas de resistência, nessas murais que são pintados aqui em vários lugares da cidade, precisamente por um posicionamento contestatário, para criticar o estado de coisas e para propor uma retrospectiva histórica e para dizer que a história é importante para nós sabermos e podermos nos posicionar em relação ao que somos e o que queremos como futuro. Eu fecho aqui, tá bem? Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez. Eu espero ter sido, enfim, claro o suficiente e ter contribuído. Foi incrível. A minha questão, eu nem vou querer que tu pergunte, né? Porque eu sei que está encerrando, mas era justamente sobre o Azagaia, o que está acontecendo em Moçambique, né? No momento, essa ferida. Ele aqui foi homenageado. Foi homenageado em Angola, né? Em vários países africanos. Aqui também. Uhum. Tem uma ideia. Porque eu teria as perguntas, só que eu não vou fazer porque ela tem que ir. Então, eu estou comentando porque a gente viu o vídeo do Azagaia, né, na aula passada, que ele perdeu a vida, como a gente conversou também do significado de perder a vida, e também de toda a consequência, porque os jovens foram para a rua em Moçambique reivindicando, né, homenageando Azagaia, e foram violentamente reprimidos pelo governo moçambicano, pela militarismo, né? Então, eu estava pensando, Patrícia, quando tu estava falando nessa ferida colonial, né? Do quanto que também o Estado pratica, perpetra violências, né? Tanto na questão das mulheres ao não executar as leis, que temos leis muito interessantes, mas, né, não temos justiça, e nesse caso também das juventudes que são reprimidas, né? Quando tentam se expressar, né? Que é o que está acontecendo em Moçambique. Então, tem a ver com essa questão que tu mencionava também das colonialidades, né? Sim, mas, mais uma vez, eu não sei, eu quero que tu quisesse despedir da nossa turma, a gente quer, em nome meu, da Miriam, a gente quer te agradecer muito. É muito bom contar contigo, foi uma verdadeira aula e a gente ficaria aqui a tarde inteira discutindo, mas fica para um próximo encontro, teremos outras oportunidades. Olha, Vamos fazer. Nós queremos fazer uma foto da turma contigo enquanto tu vai te me deixem colocar aqui bonitinha, que é para sair direito, que aqui a vaidosia tem que ter, somos mulheres. Deixa eu ver se tem alguém. Eu aproveito também, Miriam e Vera, para vos agradecer profundamente. Não houve tempo, claramente, havia muitas outras questões que eu poderia abordar aqui, sobretudo da realidade de hoje, da Guiné-Bissau, mas acho que poderemos ter outra ocasião, não é? Por conta do tempo também, porque eu acho que era necessário um enquadramento histórico para entender as relações, seja coloniais, mas também as lutas das mulheres guineenses. Se a gente não faz uma retrospectiva histórica, não entende. Então, como vocês justamente não vêm dessa área específica, era necessário, e também eu gastei um pouco de tempo nisso, mas era necessário. E espero, enfim, de poder... As perguntas foram muito interessantes, eu acho que fiquei aqui refletindo sobre algumas coisas que vocês me colocaram, mas com a Vera e com a Miriam haverá toda a abertura. Eu, inclusive, gostaria muito, depois de poder conversar com o futuro, Miriam e Vera, de uma colaboração aqui com o Bissau, não é?
Vamos ver o que é que será possível fazer. Eu sou muito interessada, estou aqui criando um grupo, um centro de estudos sobre mulher e família, que está a colaborar com Cabo Verde. Eu acho que vocês podem ajudar muito nisso, quem sabe agora, né? Então, meu muito obrigada. Muito